Pessoal, então, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Caroline Mesquita, uma das líderes aqui da nossa equipe, e hoje, nesse treinamento, nós iremos falar sobre os óleos mais queridos, assim, os óleos mais conhecidos da doTERRA, né? É uma mini class para que a gente possa, então, conhecer os nossos óleos essenciais, aqueles consultores que estão iniciando, né? Nós estamos buscando sempre aprimorar e dar o suporte para nossa equipe. Então, esse conteúdo de hoje é para vocês se aprofundarem mais, conhecerem os óleos essenciais, né, que são a nossa ferramenta, é o nosso instrumento que a gente leva até o nosso cliente, que a gente vai ajudando as pessoas. Mas para ajudar as pessoas, nós precisamos conhecer, nós precisamos utilizar os óleos essenciais. Por isso que nós temos esse treinamento para você, que é totalmente especial para você realmente aprender sobre os óleos essenciais e não se sentir inseguro, né, em falar sobre eles, em usá-los no seu dia a dia. Então, porque a partir de agora você representa um produto maravilhoso, né? A doTERRA é uma empresa que ela prioriza pela pureza, pela qualidade dos óleos essenciais, desde o momento do plantio até chegar na casa da gente. Então, assim, o produto que nós recebemos, ele é um produto de excelência, ele é um produto de muita qualidade. Então, quando nós temos o óleo essencial conosco, nós estamos recebendo um presente incrível, né? E quando a gente utiliza o óleo essencial e a gente tem essa experiência, a gente começa a propagar isso de forma muito natural. A gente começa a falar sobre o óleo essencial porque ele nos fez bem. E as pessoas ao nosso redor também começam a perceber isso. Então é muito importante que a gente conheça para a gente poder fazer isso de forma profissional, certo? Para que a gente utilize, seja o produto do produto e também passe isso para as demais pessoas. Então, peço que vocês peguem papel e caneta e anotem tudo, tá? Anotem tudo porque é muito importante que vocês estejam atentos. Se tiverem dúvidas, podem colocar ali no chat, porque a gente, à medida que eu for falando, vocês podem estar se identificando com alguma situação e aí então já vendo como vão inserir esses olhos no dia a dia, na rotina de vocês e da família de vocês, tá? Porque eu quero deixar uma coisa clara aqui, gente. Nós, consultores de bem-estar, somos produto do produto, tá? Então, assim, sim, nós usamos e vivemos compartilhando os olhos que nós, né, trabalhamos com eles e compartilhamos os resultados que nós temos. As pessoas, elas olham pra gente, percebem os nossos resultados e naturalmente elas querem viver isso também. E quando a gente entende dos olhos, quando a gente conhece de verdade os produtos, a gente vive automaticamente esse estilo de vida. É natural, a gente vai tirando um pouco da medicação alopática da nossa rotina naturalmente e vai utilizando os óleos essenciais, inserindo eles na nossa rotina. E as pessoas percebem porque a gente acredita nisso, a gente sente isso, a gente vive isso. Então, quando a gente não utiliza, a gente não tem o que compartilhar. Vai compartilhar o quê? Não tem o que compartilhar. Então, por isso é importante a gente inserir os óleos essenciais na nossa vida, né? Então, quando a gente decide ser consultor, a gente também decide por nós mesmos termos mais saúde natural. Então, isso é muito importante. Eu posso falar para vocês porque eu comecei como cliente. Então, quando eu iniciei o uso dos óleos essenciais, foi muito natural a forma que eu fui percebendo os benefícios na minha vida e as pessoas ao meu redor foram naturalmente querendo também, porque viam que eu estava melhor, que eu estava respirando melhor, porque depois eu vou contar para vocês que eu tenho asma, enfim. Então, assim, foi uma coisa tão que quando eu fui convidada a ser consultora pela nossa líder Larissa, que foi quem me atendeu, quem me apresentou os óleos essenciais, ela disse: Mas você já está fazendo trabalho de consultora? É isso, é compartilhar os óleos essenciais. Você já está vendo os benefícios e está fazendo isso no seu dia a dia. Não tem segredo. E realmente, porque eu fui vendo, fui me interessando e fui gostando e as coisas vão acontecendo. Mas por quê? Porque eu tenho a credibilidade, eu acredito que os produtos funcionam, eu uso eles na minha vida e sinto isso, não só na minha, mas como de toda a minha família, porque através de mim os óleos essenciais chegaram aqui em casa, certo? Então, quem quiser me seguir no Instagram, tá ali o meu arroba, .s.mesquita, e vamos lá. O que nós vamos aprender hoje? A utilizar os óleos essenciais de forma simples, prática e eficaz no dia a dia, tá? Para a gente ver como eles podem ser aliados imediatos em situações comuns, né? Coisas que a gente vê todo dia na nossa vida e também que reflete na vida dos outros, né? Que a gente acaba conversando e interagindo com as pessoas vão se abrindo e vão falando: Nossa, não dormi bem hoje. Aí
você tem a solução para isso, né? Ao aprender a fazer essas associações entre os sintomas e as nossas soluções naturais, vocês vão se tornando mais seguros, né? Ao utilizar os óleos essenciais, ampliando a autonomia e o autocuidado, porque o que a gente quer? A gente quer facilitar, né, o uso dos óleos essenciais, simplificar, que a gente consiga entender qual óleo que eu posso utilizar para cada situação. Então, esse treinamento é uma ponte entre o conhecimento e a experiência prática, tá? Porque é o primeiro passo para uma vida com mais saúde, bem-estar e consciência. Então, eu vou trazendo aqui para vocês situações do dia a dia que a gente se encaixa, na maioria delas, talvez, ou pelo menos em alguma delas, alguém, se não você, alguém da sua família, e você já vai fazendo essa ligação, essa correlação. Nossa, isso acontece aqui, vou utilizar esse óleo essencial. Nossa, isso acontece com meu filho, isso acontece com meu esposo, com a minha esposa, enfim. E aí a gente vai, né, anotando para fazer uso dos óleos essenciais. Vamos começar com uma situação muito comum que a gente vê no dia a dia, né? A pessoa que está com insônia, não dorme bem, tem aquele sono que acorda e, enfim, fica difícil de voltar a dormir, às vezes fica com a mente agitada e se perde nos pensamentos, a pessoa não está dormindo bem, né? Se isso acontece com você ou com alguém da sua família, saiba que existe uma solução natural muito eficaz para o nosso sono e ela é a lavanda, né? Como que a gente utiliza a lavanda no nosso dia a dia? De forma muito simples. A gente pode pingar uma gotinha no nosso travesseiro e quando a gente dorme, a gente fica inalando aquele aroma maravilhoso da lavanda, que a nossa lavanda ela é tão especial assim, ela vem lá da Bulgária. Ela não é uma lavanda normal que a gente pega um vidro de essência e cheira, que tem um cheiro forte, que às vezes até ardido assim. A nossa lavanda ela é suave e ao mesmo tempo ela é marcante, diferente. Muitas pessoas às vezes me dizem, mas a lavanda de vocês parece que não tem cheiro. Eu digo, não é. Ela é extremamente pura. É diferente das essências que a gente adquire, né, no mercado por aí. Por quê? Porque ela não tem nenhum aditivo químico. É simplesmente a lavanda, né, ali no óleo essencial. Então as pessoas ficam impressionadas porque elas imaginam que lavanda tem um cheiro quando na verdade tem outro. Então, pinga uma gotinha da lavanda no travesseiro. Se a pessoa já tem, se você consultor já tem o difusor, pode utilizar o difusor na hora de dormir, né? Que vai ajudar muito. Ou então passar na sola dos pés. Se você não gosta muito de cheiros próximos ao seu rosto, né? Caso você não tenha difusor e não queira colocar no travesseiro, pode passar na sola dos pés, que é uma forma muito eficaz. Os nossos pés, eles têm neuroreceptores muito em todo o pé. Ele é totalmente sensível e a gente cada ponto, né, vai trazer esse benefício se a gente passar na sola dos pés. E por que isso, Carol? Porque ele é calmante natural, ele ajuda o corpo a relaxar. Nós nos sentimos, ele vai dando aquele soninho, ele vai trazendo, os óleos florais, eles trazem esse sono, eles vão nos trazendo para o relaxamento, convidando a gente a dormir. Então, lavanda é maravilhoso, tá? Só que não é só para isso que lavanda funciona, mas claro, se você sabe que tem alguém com a mente agitada, com pensamentos ansiosos e insônia, lavanda é o óleo que você vai indicar e que você vai usar para você. Mas ele também tem inúmeras outras funções. Ele é um óleo essencial extremamente versátil. As propriedades dele trazem soluções para sono, estresse, ansiedade, bruxismo. É maravilhoso também. Para qualquer questão de pele, queimadura, fez uma queimadura, às vezes a gente está cozinhando, queima a mão ali na panela sem querer, passa a lavanda purinha mesmo na queimadura, ajuda a cicatrizar muito rápido. Para questões alérgicas, lavanda possui propriedades antirristamínicas, né, como se fosse um antialérgico natural, vai ajudar também. Mordidas de inseto, picadas, urticária, lavanda é um óleo essencial que é ideal para isso, tá? Então, quando a gente utiliza lavanda, a gente percebe que as coisas ficam mais fáceis. Existem, todos os óleos são essenciais, mas lavanda é um óleo que ele é extremamente importante na nossa vida, tá? Na família, porque ele pode ser utilizado desde bebê, desde que diluído corretamente, que você também vai ver em outros treinamentos mais avançados, mas a gente tem a tabela de diluição para poder fazer direitinho a diluição para o uso de bebê, criança, adulto e idoso, tá? Caso seja necessário nessas todas as fases a gente orienta. Então é muito importante saber que o óleo essencial de lavanda pode ser usado de forma tópica, que é passando na pele, tá? Em alguns casos, como queimaduras, essas questões, pode ser usado inclusive puro, né? E quando a pessoa adulto está ansioso, pode pingar uma gotinha na mão
inalar que nem a gente fez no início, né, em concha, e também ele pode ser ingerido em casos específicos com orientação, tá? Então, são formas diferentes que a gente pode utilizar os óleos essenciais. Agora vamos para outra situação. Se vocês estão se sentindo com muita dor de cabeça, quando você tem aquela dor de cabeça frequente, quando as mulheres têm aquela dor de cabeça próxima ao período menstrual, que é uma dorzinha de cabeça chata que fica incomodando, ou quando a gente tá com sinusite, que dá aquela dor na cabeça que fica latejando, parece as têmporas, sabe? Que tá tudo congestionado também. Tem uma solução natural que é extremamente eficaz para isso. E ela se chama peppermint, tá? O peppermint, ele é um óleo essencial de hortelã-pimenta. E ele tem uma potência que é surpreendente. Quando a gente pinga o óleo de hortelã-pimenta na mão e a gente faz a inalação em concha, que foi inclusive o que eu inalei no início, abre as vias respiratórias de uma forma incrível. Ele vai abrindo e vai fazendo com que a gente recupere até mesmo o olfato, caso a gente esteja sem olfato. E a mesma que a gente pingou na mão, a gente passa o dedo e passa nas têmporas. Eu gosto sempre de falar para fazer isso de olhos fechados, porque ele tem uma concentração, por ele ser puro, né? Ele é forte e por ele ser mentolado, ele é bem marcante. Então pode sim dar uma ardência nos olhos. Então a gente passa de forma circular aqui nas têmporas, com os olhos fechados, e em poucos minutos a pessoa até esquece que estava com dor de cabeça. Ele é muito bom. Ele é refrescante, ele alivia as dores, ele melhora a nossa energia. Se nós estamos acordando, assim como agora, por exemplo, para esse treinamento, né? A gente acordou, recém acordou, ainda tá com preguiça. Nós inalamos o óleo essencial de peppermint, ele traz mais disposição, mais ânimo, mais energia, melhora o nosso astral mesmo, tá? Então, nós podemos utilizar também ele atrás da nuca quando a gente precisa, né, às vezes a gente está com dor na cervical, a gente pode fazer uma massagenzinha com ele na atrás da nuca, e se tá muito calor, ele também refresca o corpo. Então dá uma sensação de geladinho muito gostosa quando tá calor. Então, são formas de uso que nós podemos fazer do peppermint, que ele vai nos ajudar nessas questões. Ele traz mais energia para o seu dia, olha só, e é verdade. Então, as propriedades do peppermint são propriedades analgésicas, tá? Ele tem propriedades dentro da sua composição da planta mesmo, que ele vai trazer essa analgesia, ou seja, ele vai aliviando a dor. Então, se caso você esteja com dor de cabeça, enxaqueca, ou até mesmo quando você tem dores em alguns locais do corpo, por exemplo, uma dor muscular, se a gente dilui ele com óleo de coco, né, para além de fazê-lo render mais, também diluí-lo, a gente vai conseguir fazer uma massagem refrescante e é maravilhoso. Quando a gente tem asma, sinusite, tosse, ele alivia a tosse também. É muito bom. Dilui com óleo de coco, passa no peito. E questões de respiratórias, ele vai auxiliar de forma muito, muito eficaz. Para mau hálito e enxaguante bucal, nós podemos fazer gargurejos na água. Coloca a gotinha, faz o gargurejo e cospe depois. Para febres e sensação de calor, lembra que eu falei que quando a gente coloca atrás da nuca, quando tá calor, a gente sente uma sensação de geladinho? Pois é, para febre ele vai ajudar da mesma maneira, porque ele vai baixar a temperatura corporal. Então vai aliviando essa sensação de calor. Também é uma forma muito boa de usar, mais natural, para diminuir a febre. E o óleo essencial de hortelã-pimenta tem uma curiosidade que sempre surpreende, né? Uma gota dele equivale a 28 xícaras do chá de hortelã. Então, para vocês verem a, a questão do como ele é poderoso, como ele é eficaz. Então, nós temos uma solução natural na palma da nossa mão que faz toda a diferença na rotina do dia a dia. Olha só, nós vamos falar de muito mais. Até agora a gente falou só do lavanda e do peppermint. E olha quantas coisas no nosso dia a dia nós já resolvemos com os óleos essenciais, né? Então, são óleos que a gente precisa mesmo ter no nosso dia a dia e usar para ver quanto eles fazem bem. Quem quiser ir colocando no chat que utiliza, né, e contando para nós como utiliza, fica à vontade, que é muito bom a gente compartilhar isso também. Agora nós temos uma situação que hoje em dia é muito comum, né? Quando a pessoa está se sentindo muito ansiosa, perdida,
né? Quando a pessoa se desconecta da sua essência, que a pessoa fica sem saber o que fazer, sem ter um rumo, às vezes ela não consegue viver o momento presente, ela fica sempre com pensamentos acelerados, preocupada com o que vai acontecer. Se você está assim, se você conhece alguém que está assim, nós temos uma solução natural para isso. A solução se chama Balance. O Balance, ele é um mix de óleos essenciais. Esse aqui, inclusive, está aqui comigo. Ele é um mix de óleos essenciais. Ele não é formado apenas por um óleo, tá? Quando a gente fala mix de óleos essenciais, são alguns óleos que a doTERRA estudou que juntos vão tratar aquela questão de uma forma ainda mais eficaz, né? Uma forma ainda mais potente. Então, por muitos anos foi estudado e o balance é o nosso mix do equilíbrio, certo? Então, como que nós utilizamos o balance? O balance é muito simples. Nós vamos utilizá-lo de forma tópica, né? Ou seja, na pele, passando nos pulsos. A gente pode aplicar também no peito, bem aqui, e também podemos aplicar na sola dos pés. Ou então, atrás da nuca, é uma forma também muito boa, porque são regiões que nós temos sensibilidade um pouquinho maior, né? Pulsos, nuca, a sola dos pés e também no difusor. Caso a pessoa esteja, por exemplo, trabalhando e está ali podendo ter um difusor próximo a ela, é maravilhoso, né? A gente ter um difusor no ambiente onde a gente está, como eu estou aqui, aqui atrás está o difusor ligadinho ali, com óleo essencial. Então, é, o balance, ele promove equilíbrio emocional, ele tem propriedades que trazem aterramento, enraizamento para a pessoa. Então, se a pessoa ela está muito ansiosa, o balance com as suas propriedades vai trazer a pessoa para o momento presente. E isso é incrível, porque a gente vai utilizar o óleo e a gente vai se sentir mais tranquilo. E tem pessoas que não gostam muito do cheiro forte. O balance é um óleo essencial que ele tem um cheiro super suave. O cheiro dele é muito sutil. E é gostoso, sim. Então a gente faz como eu expliquei para vocês. Nós vamos, a gente pode fazer assim mesmo, não precisa nem pingar gota. E daqui mesmo a gente passa no pulso, passa atrás das orelhas, assim na nuca, ó. E é maravilhoso, simples. Eu gosto muito do cheiro dele, ele tem um cheirinho, mas parece que a gente tá na floresta. Eu gosto muito, assim, um cheirinho que lembra a natureza. E depois inala o óleo essencial. É simples. E ele já vem diluído, então é muito tranquilo da gente usar de forma tópica. Quem tem pele sensível não precisa se preocupar quanto a isso, porque ele já tem uma quantidade adequada de óleo de coco, né, para ser usado ali, combinado com os óleos essenciais e nós passarmos na nossa pele. Então ele é indicado para estresse, ansiedade, para condições neurológicas, pessoas com TDAH, autismo, é muito bom porque ele ajuda, né, a centrar mais, a focar mais também. Ele é bom para quando nós estamos com sentimentos de ira, de raiva, irritados, bravos. Ele é muito bom. Quando a gente tem aquele jet lag, ansiedade de viagem, ele é um óleo essencial também que ajuda bastante. Para medo, para luto, para traumas. Como eu falei para vocês, ele ajuda a equilibrar as nossas emoções, então ele é excelente para essas questões para a gente ter tranquilidade. Quando a gente quer ficar mais calmo, mais tranquilo, quando a gente vai fazer a nossa meditação, é um óleo essencial que também é muito indicado, certo? Então, assim, é um óleo simples de usar, fácil de usar, e a gente precisa usar, porque a gente vai ver o resultado. Muitas vezes a gente vê o resultado do óleo essencial quando a gente não usa. Se a gente usa todo dia, tá, nós estamos nos sentindo bem. Ok, agora o dia que a gente não usa, que a gente esquece de usar por qualquer motivo e a gente se sente assim meio desnorteado, a gente se dá conta. Nossa, como faz falta aquele óleo essencial. E aí que a gente se liga, que a gente tá vendo o resultado. Porque às vezes o resultado é muito sutil, varia de pessoa para pessoa. Mas por isso que a gente precisa inserir na nossa rotina diariamente. E esse é um deles. Não dá para ficar sem. Ainda mais com a sociedade atual, né? Com a vida atual que a gente tem, que é tumultuada, atordoada. Então, o balance vai nos manter no momento presente. Agora, uma situação muito comum, tá? Quando a gente tá com aquele desconforto digestivo. Pode ser por vários motivos. Ou eu comi algo que não me caiu bem, ou eu estou com refluxo, ou eu estou com náusea, ou enfim, aquele dia eu jantei algo muito forte e não acordei legal no outro dia. Qualquer situação de desconforto digestivo.
né? Ou até mesmo algo mais, uma questão mais forte, mais profunda, como por exemplo uma gastrite, uma esofagite. Nós temos um óleo essencial que é extremamente incrível para isso. E ele se chama Zengest, tá? Como que a gente utiliza o Zengest? O Zengest é outro mix de óleos essenciais, tá? Que também formulado com mais de um óleo, não é só um específico, são óleos essenciais escolhidos, né? Que ajudam em questões gastrointestinais, tanto questões digestivas quanto intestinais ali, né? Tanto do trato do estômago quanto dos intestinos. E a forma de uso dele é muito simples também. A gente vai usar uma gota, pega uma gota do Zengest, pinga na mão, faz uma moedinha de óleo de coco ali e passa no abdômen, na barriga. Ou pode tomar uma gotinha na água, simples. O gosto dele é um pouquinho mais forte, mas quando a gente toma assim, ele alivia de uma forma tão incrível que a rapidez com que o óleo essencial age no nosso organismo é muito rápida, né? Então a gente fica até surpreendido com a velocidade com que a gente se sente melhor. Ele auxilia na digestão, ele alivia gases, alivia desconfortos de qualquer questão ali, seja no estômago, no esôfago, no intestino, o que a gente passa no abdômen realmente alivia muito. Então é uma forma muito simples de utilizar, passando na região da barriga e pronto. E nós temos também várias versões da linha, né? O Zengest é uma família, como a gente diz. Nós também temos ele em pastilha, que a pessoa pode ingerir de uma forma bem prática, que é só tomar na água. Nós temos ele assim, em gotas, e também temos ele em roll-on, que já vem pronto para passar na barriga. É mais fácil ainda, né? Mas se eu tenho o óleo e tenho óleo de coco, eu posso fazer isso muito simples. Pingo a gotinha, como eu falei para vocês, coloco uma moedinha ali de R$ 1 de óleo de coco e passo no abdômen. Simples. Vai ajudar muito. Então, para todas essas questões que estão aqui, o Zengast é indicado. E ele pode ser usado tanto de forma aromática, tá? Porque ele vai ajudar também de uma forma emocional. Questões tópicas, né? Todas as questões na barriga que a gente passa, ele pode ser utilizado. E também ele pode ser ingerido. Então, ele é um óleo essencial bem completo, né? Para enjoo matinal, azia, colite, cólon irritável, diarreia, intoxicação alimentar, inchaço, gases, azia, náusea, indigestão, refluxo e cólica. Tudo isso o Zengast é indicado. Então ele é super completo, né? Ele tem o peppermint, ele tem gengibre, ele tem tomilho, ele tem vários óleos essenciais que vão ajudar o nosso organismo a se recuperar quando não está, quando ali tem algo que não está legal. Então ele é maravilhoso. Tem algum aqui que vocês não precisam por acaso? Porque eu até aqui uso todos esses no meu dia a dia. Então vamos lá. Se você está com tosse ou dificuldade de respirar, né? Se você tem problema respiratório, seja asma, bronquite, enfim, ou conhece alguém que tenha, nós temos também a solução para isso. E o nome dele é Brief, tá? O Brief é o óleo essencial para questões respiratórias. Ele pode ser utilizado tanto no difusor, né? Quando a gente vai dormir, por exemplo. Porque quem não respira bem não dorme bem, é uma consequência uma coisa da outra, né? Então, normalmente, quem tem problema respiratório tem dificuldade para dormir. Porque quando a gente deita, o nosso corpo fica na horizontal, então parece que tudo fica trancado no nariz. E a gente não respira direito. E, consequentemente, não dorme. Então, utiliza o lavanda e o brief no difusor, por exemplo, é uma dupla perfeita que a gente pode utilizar assim no difusor, os dois. Ou então a gente pode inalar, não tem difusor, eu inalo, como a gente já fez aqui. Ou então passa também na sola dos pés, no peito, nas costas, ajuda muito. Por quê? Porque vai descongestionar, abrir as vias respiratórias, melhorar a respiração. E o Brief, ele é um mix também de óleos essenciais, então além do peppermint, por exemplo, que tem no Brief, temos outros óleos essenciais que vão atuar de uma forma ainda mais antibacteriana, mais descongestionante, para eliminar mesmo, expectorar. Só vou tomar um golinho d'água. Para expectorar aquilo que está trancando. Então, o Brief, ele é perfeito, gente, assim, ó, ele é perfeito para cuidados respiratórios. E o Brief, ele foi o óleo essencial que eu conheci, foi o primeiro óleo essencial que eu fui apresentado. Então, ele é um óleo essencial que realmente funciona, porque eu utilizei medicações fortíssimas desde criança, porque eu tenho asma. E a minha asma, além de tudo, é alérgica. Então, eu tenho. Mudou a temperatura,
dá crise. Hã, tem a época de primavera, eu tenho alergia ao pólen, tenho crise. Então, assim, é quase que viver dentro de uma bolha, porque são coisas que são além da minha vontade. Se fosse uma alergia específica a algum alimento, alguma coisa, simplesmente eu não utilizo aquele alimento, ok, né? Mas não, não tem como. Mudança de temperatura é além de mim. Pólen é além de mim. Enfim. Então, o brief, ele me ajuda, desde que eu conheci ele, é assim, é um trabalho tão incrível que o Brief faz dentro do nosso organismo que a gente começa a respirar, a gente se sente aliviado quando a gente inala um óleo essencial, que quando a gente tá com falta de ar, é uma coisa incrível quando acontece. A sensação que é quase que uma libertação, sabe? A gente respira e volta, sabe, a respirar, é maravilhoso. E o Brief foi esse óleo que eu conheci primeiro, foi o primeiro óleo essencial que eu utilizei, foi por causa dele que eu entrei na Doterra. Então sou muito grata a esse óleo essencial. E, gente, ele é incrível. Desde então eu não utilizo mais medicações fortes como eu utilizava antes. E fiz até desmame de antialérgico. Então, realmente funciona. E como que usa? Como eu falei, eu sempre inalo ele, eu tenho ele sempre comigo dentro da minha necessaire, é um dos óleos essenciais que eu mais utilizo. E ele tá sempre quase acabando aqui em casa, porque eu utilizo ele várias vezes assim no dia. Pingo na mão, inalo, sempre passo no peito, já saio com ele, já tomo banho, já passo, por quê? Porque ele vai ajudar na minha respiração. Para dormir, eu utilizo no difusor, utilizo na sola do pé. Então é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E ele tem vários óleos essenciais, ele tem eucalipto, louro, melaleuca, limão. Então ele vai trabalhar de uma forma muito boa, porque ele vai ajudar a expectorar, ele vai ajudar a limpar, ele vai fazer um trabalho já completo, vamos dizer assim, em questão respiratória. Então, quando a pessoa tem asma, alergia, gripe, bronquite, pneumonia ou até mesmo ronca, o brief ele vai ajudar a gente em todas essas questões, tá? Ele não pode ser ingerido, ele é usado de forma tópica, assim na pele, como eu falei, e também a forma aromática no difusor e inalando em colcha, tá? Todas as nossas, vocês podem ter percebido que tem letrinhas, né? Sempre tem a legenda ali embaixo. Agora nós temos uma situação que é muito comum nos adolescentes, mas também em várias fases. Tem pessoas adultas que têm acne, inclusive eu tenho. Quando a pessoa está sofrendo com acne, né? E isso é algo que mexe muito com a autoestima das pessoas. E além de tudo, se tá na adolescência, mais ainda, né? Acaba que deixa a pessoa muito, muito chateada, muito. Por isso que eu já coloquei sofrendo, né? Porque realmente a gente sofre com isso. E então nós também temos uma solução para isso de forma natural e muito eficaz. Melaleuca, tá? Como que a gente utiliza a melaleuca para acne? Nós podemos aplicar ela quando a acne ela tá assim, que nem tá na foto da menina que tá bem inflamada, tá aqui, a gente pode aplicar ela diretamente, tá? Ali na acne. Por quê? Porque a melaleuca ela tem uma propriedade antisséptica e anti-inflamatória. A melaleuca ela é utilizada desde antigamente. Lá na Austrália, os aborígenes usavam para mascar ela, para colocar depois, seja para mascar para questões de dente, gengivas, enfim, ou então amassavam ela e colocavam nos machucados para curar os ferimentos, essas questões bem de para cicatrização, né? Para tirar a infecção e cicatrizar. Então, para vocês verem o quanto é poderosa. Então, a gente colocando na acne, ela vai ajudar a secar, né? Então, assim, inclusive, como ela tem uma questão de cicatrização, não vai ficar aquela marca feia, né? Então, por isso que a gente não mexe e coloca só o óleozinho ali em cima e ela vai secando e, consequentemente, ela vai cicatrizando também. Então, é maravilhoso para isso, vai controlar a oleosidade, tá? E vai ajudar a eliminar as acnes. Claro que se for uma questão muito crônica, a gente, né, também vai aprendendo a fazer protocolos para desintoxicar o organismo e usando topicamente pela questão que já está ali exposta. Mas é maravilhoso a melaleuca para acnes. E não só para acnes, para muitas coisas, tá? Ela é usada para cortes, feridas, caspa, sarna, piolhos, infecções no ouvido, dor de garganta, amidalite, bronquite, resfriado. A melaleuca, ela é assim, show de bola. Gente, quando a gente tá
começando a gripar, né, assim, sentindo aqueles primeiros sintomas de garganta que tá arranhando, começou a congestão no nariz, a gente já entra com melaleuca, pode ser no difusor, como pode ser na sola do pé, como pode ser também, eh, uma gotinha, por exemplo, no mel ali junto com a gente tem uma receita de xarope lá no nosso grupo dos protocolos perfeitos no Telegram, que é incrível. E a gente um deles que a gente coloca é melaleuca. É como tirar com a mão. Então, a gente, tendo conhecimento, a gente vai saber se blindar dessas doenças antes mesmo que elas se manifestem, né? Então, é muito bom melaleuca para todas essas questões. E quando a gente também tá com muita tosse, a gente pode passar ela diluída na garganta ou no peito e ela vai ajudar a aliviar também, né? Então, a melaleuca é um óleo essencial que é daqueles que a gente tem que ter, né? Tem aqueles que a gente usa às vezes, mas a melaleuca é um óleo que a gente utiliza frequentemente no nosso dia a dia por todas essas questões. Também fungos nas unhas, por exemplo, que é muito procurada para isso, ela faz um tratamento muito incrível. A unha vai crescendo e o fungo vai indo embora e a unha nova vem saudável. Também é a melaleuca que ajuda nisso de forma natural, porque às vezes as pessoas utilizam tantas coisas e nem sabem o que estão fazendo, né? E a melaleuca é simples, é natural e é muito, muito eficaz no que ela propõe, certo? Então, ela pode ser usada em todas essas questões que eu falei para vocês. Agora, nós vamos ver uma situação que é quando. Peraí, vamos aqui. Quando a pessoa está muito desanimada, quando a pessoa está muito improdutiva ou cansada, né? Quem já se sentiu assim? Quando a gente está desanimado, quando a gente não está conseguindo fazer o que a gente precisa fazer, qual óleo essencial que a gente pode utilizar que vai nos ajudar nessa questão? Óleos cítricos. Os óleos cítricos, eles têm assim, um poder, vamos chamar assim, de elevar o nosso humor, elevar a nossa energia de uma forma que é surreal, tá? E como que a gente utiliza os óleos? Tangerina ou laranja, por exemplo, que eu trago aqui para vocês, que são óleos essenciais maravilhosos. Inalando diretamente na mão, tá? Simples como eu fiz com vocês, usando no difusor ou usando topicamente. Nós podemos utilizar eles também assim nos pontos de pulsação e dar aquele up maravilhoso, tá? Então, ele eleva o humor, ele traz leveza, ele traz disposição. É um óleo essencial que, assim, dá o up na vida da gente, porque ele é relaxante. Sabe aquele dia que a gente trabalhou bastante, só que a gente não quer dormir porque a gente vai chegar em casa, a gente ainda tem um monte de coisa para fazer? Tangerina no difusor. Ele não vai te dar o sono, porém ele vai te trazer aquele relaxamento, aquela sensação de leveza. Então coloca a tangerina no difusor no final do dia, é vida, é maravilhoso, tá? Então tangerina, ele tem propriedades que vão ser purificantes e revigorantes. Tanto ele quanto o laranja, eles são muito similares, tá, gente? Às vezes a gente encontra o laranja, às vezes a gente encontra o tangerina. Então, assim, antioxidante, fortalecimento imunológico, proteção celular. Quando a gente tá triste, a gente tá irritado, a gente tá se sentindo assim, né, mal mesmo, que a gente não tá naquele dia bom, ele é ótimo também. Quando a pessoa vai dormir usando com lavanda combinado no difusor, é uma delícia, tá? Quando a gente utiliza ele combinado com lavanda no difusor. Para celulite, para bolsas de gordura, a gente vai fazer uma massagem, pode ser no abdômen, nas pernas. É maravilhoso também porque ajuda muito na retenção de líquidos e na celulite, eliminando, né? Pele seca, rachada, caspa. Então, assim, é um óleo essencial que é muito bom e o aroma dele é super gostoso. A gente também pode utilizar ele de forma ingerindo ele, tá? Por exemplo, eu não tô tomando mais refrigerante ou eu tô diminuindo, né? Enfim, o tangerina, ele ajuda a gente por exemplo, pega uma água com gás, geladinha, coloca umas gotinhas e toma, ajuda a gente a tirar essa vontade de tomar refrigerante e vai fazendo com que a gente também fique alegre, porque ele traz esse humor, esse alto astral, assim, quando a gente ingere o tangerina, é maravilhoso. Eu faço isso e adoro. Então, ele pode ser usado de forma aromática, tópica e também pode ser ingerido, tá? Ele é delicioso. Quer fazer um detox no organismo e desinchar? Quem não quer? É muito bom, né? Fazer um detox no organismo, desinchar.
às vezes até perder alguns centímetros ali na cintura, nós temos um óleo essencial que ajuda nisso, e o nome dele é Lemon, tá? Como que a gente utiliza o Lemon? A gente utiliza uma gota, tá? Na água. E sempre a gente utiliza, quando a gente vai fazer a injeção de algum óleo essencial, a gente utiliza os recipientes de vidro, tá? Ou inox. A gente nunca utiliza no plástico, porque as propriedades do óleo essencial, elas são muito potentes. Então, elas entram em conflito ali com o plástico e acaba que não é saudável. Então, a gente sempre faz o uso no vidro ou no inox, tá? Então, a gente toma o lemon, uma gotinha quando a gente acorda, pós café da manhã, ou às vezes as pessoas gostam de tomar também em jejum, e não tem problema nenhum, desde que tu te alimente em seguida. Então, ele vai purificar o organismo, vai melhorar o humor. Você vai perceber que você também vai fazer mais, vai urinar mais, vai mais vezes ao banheiro, porque ele vai fazendo essa limpeza. E às vezes ele melhora até a digestão. Então, se a pessoa está constipada, ajuda também a evacuar mais. Então, o lemon ele é extremamente assim, ó, eficaz em todas essas questões. Ele faz realmente uma limpeza no teu corpo, tá? Então, ele é um detox natural. Se tomar limão já faz um efeito muito bom, imagina fazer o do óleo essencial, né? Que é diretamente da casca puro. Então, ele ajuda em questões de azia, refluxo, para limpezas de ambientes, coriza e alergias. Eu falei que ele está presente no brief, né, gente? Falei para vocês, porque ele ajuda também de forma tópica, ali, quando a gente utiliza o brief, a expectorar, porque ele é bom para isso. E quando a gente toma o limão de manhã, a gente percebe que ele vai ajudando também a limpar. Para quem tem sinusite, por exemplo, fazer o uso do lemon, ingerindo ele, é muito bom, porque vai ajudar sempre a colocar o que precisa colocar para fora, né? A coriza, enfim. Ele é bom também para problemas nos rins, para quem tem pedra nos rins, ele ajuda a fazer essa limpeza no organismo, cálculo renal e biliar também. E além de tudo, o lemon ele é maravilhoso para questões de limpeza. Quando eu falo em limpeza, é até do ambiente, né? A gente pode usar ele na água para limpar a casa, a gente pode fazer multiuso com o lemon. Ele limpa muito bem. Ele tira manchinhas de caneta das coisas. Quando a gente está tirando um adesivo, até mesmo do próprio óleo essencial, a gente quer aproveitar o vidro. A gente pinga umas gotinhas do lemon e deixa uns minutinhos, ele remove aquela cola que fica no vidro, sabe? Enfim, o lemon ele é muito multiuso assim no dia a dia da gente. É um óleo essencial incrível. Eu também amo e utilizo todos os dias de manhã na água. Quando a pessoa está com dor, né? Fez o treino, sentiu dor, correu, sentiu dor, ou até mesmo tem uma dor específica ali, né? Que ela tá sempre com dor no joelho, com dor na perna, com dor no braço, enfim, qualquer questão de dor, nós temos uma solução muito incrível para isso, que ela se chama Deep Blue. O Deep Blue ele é um mix de óleos essenciais que ele ajuda de forma analgésica a aliviar as dores e é também uma família, tá? Que a gente tem na doTERRA. O Deep Blue ele vem na versão do óleo, nós temos ele em stick, que é um tipo um rolãozinho que o meu não tá aqui agora para mostrar para vocês, mas ele é um rolãozinho que ele vai a gente vai passando assim diretamente onde tem dor, não tem nem contato com a mão, já passa diretamente no local para dor, é maravilhoso. Nós temos a pomada, que ela é extremamente boa, inclusive essa aqui fica sempre próxima a mim, e nós temos o óleo também. E ele é um mix de óleos que ajudam a tratar dores, tá? E como que a gente utiliza o Deep Blue? Topicamente, estou com dor, faço a massagem no local. Estou com dor no joelho, faço a massagem no local. E o mais incrível, a gente não precisa usar muito. A gente utiliza uma pequena quantidade, seja de óleo, seja de pomada, seja do stick ali, na região que está com dor. Pode fazer uma massagem e ela vai, se for o óleo, né? A gente pode fazer massagem com óleo de coco. E é incrível a rapidez com que a dor vai sendo aliviada, tá? Por quê? Porque ele é analgésico. Ele é um analgésico natural, ele ajuda em dores musculares e articulares. Então, quem tem dor muscular nas costas, nas juntas, artrite, fibromialgia, síndrome do chicote, tensão muscular, antes de treinar,
se quiser já fazer o uso para aliviar, não sentir dor durante o treino, ou depois do treino, tanto faz, ele é ótimo. Para dores de crescimento, para dor de cabeça quando é uma dor muito forte, a gente pode fazer uma massagem com ele aqui atrás da nuca, né? Ajuda demais. Contusões e lesões. Ele é incrível. Não é ingerido, o uso dele é apenas tópico, tá? E ele é incrível para tudo isso. E ele também já vai trabalhando pelo aroma dele, que é um aroma delicioso, ele já vai trabalhando as dores emocionais. Porque às vezes aquilo que se manifesta no físico é algo que está guardado emocionalmente. Então, ele já vai fazendo esse trabalho. O legal dos óleos essenciais é que eles trabalham tanto o físico quanto o emocional. Então, quando a gente tem uma questão física, já vai curando assim algo emocional lá dentro da gente também. E o Deep Blue é maravilhoso para isso. Agora temos outra situação. Se você está precisando se reconectar, se concentrar, se sentir mais leve, mais focado, nós temos o rei dos óleos essenciais, o frankincense, que é o óleo de olíbano, gente. Esse óleo é um óleo espetacular, tá? Ele é conhecido como o rei dos óleos porque ele tem propriedades muito potentes. Ele traz uma energização, ele eleva a nossa autoestima, a nossa energia de uma forma muito potente, e ele traz clareza, foco, conexão interior. Ele até é conhecido como o óleo do divino, quando a gente se conecta com Deus. Quando a gente inala o óleo de frankincense, a gente parece que se eleva, assim, transcende. É algo, energeticamente falando, fora do comum. Ele é o rei dos óleos essenciais. Inclusive, quando Jesus nasceu, um dos presentes que ele recebeu foi incenso. E esse incenso ele era de olíbano, que é o nosso óleo frankincense, tá? Ele vem de muito longe, a tua terra faz o cultivo lá na Somália, se eu não me engano, e extrai o óleo, invasa o óleo puro, sem nada além do que o próprio óleo essencial. Então, ele realmente é conhecido como o rei dos óleos porque ele tem uma função muito incrível de regenerar as células. Então, quando a gente tem casos de câncer, tumores, quando a gente está com depressão, quando a gente quer melhorar o nosso sistema imunológico de uma forma rápida, quando a gente tem feridas, até questões de rugas no rosto, assim, né? Ele dá aquele glow no rosto, ele ilumina, sabe? Assim, porque ele é muito eficaz, tá? Cicatrizes, estrias, convulsões, traumatismos, frankincense é indicado. E ele pode ser usado das três formas, tá? Tanto da forma aromática, quanto da forma tópica, quanto ingerido, né? Sempre que for ser ingerido, frankincense, a gente tem algumas orientações a mais ali para passar para a pessoa, né? Não é assim simplesmente sair ingerindo, mas a gente tem protocolos que ele é ingerido também. E é um óleo essencial nobre, assim, dá muito, é excelente para essas questões. E quando a gente tá com alguma questão e a gente não sabe qual óleo essencial usar, a gente pode usar o frankincense, porque ele, de alguma forma, vai te fazer se sentir melhor, tá? Porque quem já fez meditação com frankincense sabe do que eu tô falando. Ele nos conecta, assim, muito mais, ele nos leva para um plano mais divino mesmo. Então, ele tem esse poder. É um óleo essencial maravilhoso e a gente tem que ter ele também, porque é merecimento ter o frankincense na nossa casa, porque ele é incrível assim, os benefícios que ele nos traz. Agora, uma situação que está sendo muito comum agora nessa época do ano, né, que começa essa mudança de temperatura, início de inverno, e muda a temperatura, a gente se sente meio congestionada, com a garganta arranhando, com dorzinha aqui, dorzinha ali. Nós temos a copaíba, tá? A copaíba é um óleo essencial que não só para isso, tá? Já digo para vocês desde agora que não é só para isso que a copaíba é boa. A copaíba é boa para várias questões e ela é um anti-inflamatório natural, tá? A copaíba ela ajuda a curar lá na questão, na raiz do problema, né? Então, assim, ela vai
nos trazer leveza, ela vai nos trazer tranquilidade, ela vai atuar como ansiolítico também, tem várias propriedades. Mas quando a gente está com dor de garganta, como que a gente utiliza a copaíba? A gente pode usar uma gotinha sublingual, a gente pode usar naquele xarope que eu falei antes, a gente pode utilizar também, e a gente pode usar diluída. Até antes de começar, como eu ia falar bastante, eu passei. Eu tenho ela aqui, uma das formas que vem, que já vem diluidinha no óleo de coco, e eu passei assim, ó, que ajuda muito, tá? Então, eu não tenho ela assim, como é que eu uso? Faz que nem eu expliquei antes, pega uma gotinha, pinga na mão, faz uma moedinha de óleo de coco e passa no local ali. É um anti-inflamatório potente, alivia muito rápido a dor de garganta, tá? Então, vale a pena você fazer uso da copaíba, não só para isso, vou explicar para que mais que ela é ótima. Ela é ótima para dor, para inflamação, para artrite, para gota, para cãibras, para problemas hepáticos, né? Suor noturno, incontinência urinária, infecções da mais ampla, né? Que existe, vírus, bactérias, fungos, manchas de pele. Quem tem melasma, utiliza a copaíba assim, utilizando no rosto, ajuda muito a eliminar as manchas. Nós também temos um protocolo maravilhoso para isso. Então, a copaíba, para quem tem enxaqueca, por exemplo, dor de cabeça, muito forte. Vai utilizar o peppermint ali para fazer o alívio da dor e vai tomar a copaíba sublingual. Levanta a língua e pinga 2 gotinhas ali. Gente, é também como tirar com a mão. É muito bom. Copaíba é brasileiro, é daqui, do Brasil, a nossa copaíba, extraída lá na Amazônia. E é pura, é incrível. Nós temos ali um remedinho na palma da nossa mão, um remedinho natural que vai fazer toda a diferença, tá? Então, para todas essas questões, garganta tá arranhando, gripe, resfriado, a gente vai fazendo essas combinações desses óleos que eu falei para a gente poder se sentir melhor, tá? Porque é realmente um anti-inflamatório. Agora eu vou só voltar aqui, porque eu me dei conta que aquela hora que apareceu o OnGuard, não abriu a foto que dizia aqui. Antes do OnGuard, tinha uma fotinho da pessoa que tá sempre doente. A pessoa que se sente sempre doente, que tá sempre com, assim, tá sempre com alguma coisinha ou outra, tá? A pessoa hoje se gripa, amanhã tá resfriada, no outro dia passa uns dias melhora, daqui a pouco tá de novo, ou seja, ela tá com a imunidade baixa, né? Então, assim, se você se identifica com isso, se você tá sempre ficando, qualquer vírus que aparece, você acaba tendo, é sinal que você precisa melhorar a sua imunidade, tá? Então, o On Guard, ele é um mix de óleos essenciais que é para isso, tá? Acho que a foto não abriu, mas enfim, vamos lá. O On Guard é um mix de óleos essenciais, também escolhidos óleos a dedo ali, que vão ajudar nessa questão imunológica. Óleos essenciais que vão fazer bem para fortalecimento imunológico sazonal, gripes e resfriados, para a saúde bucal, para desinfetar e limpar os ambientes. Sim, ele é maravilhoso para isso. A gente também pode, assim como o Lemon, inclusive o Lemon faz parte do mix do On Guard, né? Ele vai ajudar a fazer essa limpeza, a desinfetar realmente o ambiente, a eliminar todas essas bactérias, esses vírus. Aftas, verrugas, feridas infeccionadas, fadiga crônica e doenças autoimunes. Quando nós visitamos a fábrica na Doterra, uma das cientistas que trabalham lá, né, das meninas do laboratório, ela mostrou para nós. Fizeram uma experiência, colocaram um pão de sanduíche, assim, uma fatia de pão e deixaram fechada, né, num ambiente escuro para proliferar as bactérias, né, para ver ali. E outra fatia de pão, pingaram on guard, né, bastante óleo de on guard, fecharam e deixaram nas mesmas condições que o outro que estava sem o óleo. Passou alguns dias, o que que acontece? Mofa, né? Vai criando ali as bactérias. E elas mostraram que o que estava com o óleo essencial de On Guard não ficou como o outro ficou cheio, cheio de bactérias, e o que estava com o óleo essencial de On Guard, ele se manteve muito conservado. Por quê? Porque o OnGuard ele faz esse trabalho de uma forma muito eficaz. Imagina isso dentro do nosso organismo, né? Ele vai limpando, vai matando os bichinhos que não são bons, todas as bactérias que não são positivas. Então, se a gente está com gripe, se a gente está com resfriado e a gente quer saber um óleo essencial, um único para isso, já tem o OnGuard que vai ajudar. Então, a gente vai passar
ele, né, de forma tópica. Se for dor de garganta, por exemplo, também dá para usar ele aqui. Se for para melhorar a imunidade, a gente vai usar na sola dos pés. E o On Guard também é uma família, tá, gente? O On Guard é uma família. Nós temos ele em pastilha, nós temos ele no óleo. Então, a pastilha que eu digo, são bolinhas de soft gel, tá? Que já vem com o óleo dentro. Então, quando a gente vai fazer ingestão em cápsula, a gente precisa ter a cápsula, pingar o óleozinho essencial ali dentro, né? Agora, no caso da bolinha de soft gel, não precisa, ela já vem pronta, a gente já toma na água tranquilamente. E ajuda em todas essas questões. Gripes, resfriados, para melhorar a imunidade. Teve uma época que baixou bastante a minha imunidade e eu fiz o uso do On Guard diariamente durante 90 dias. Foi assim incrível, eu não me gripei mais. Então a gente usa os óleos essenciais de forma intencional. Eu sei o que eu quero quando eu estou fazendo isso. Não é só lá de vez em quando. Eu utilizo ele para realmente melhorar minha imunidade. Foi o que aconteceu comigo. Melhorou demais. Eu teve uma época que eu tinha infecção urinária seguidamente, assim. E eu percebi que era a imunidade que estava baixa. Então eu fiz esse tratamento com o Guard e em seguida, pronto, não tive mais. Então é muito bom, tá? Agora vamos aqui, onde a gente estava antes. E nós temos também uma solução para quem está com a pele seca ou que tem a pele sensível, né? Já utilizou vários produtos e não se identificou com nenhum deles. Porque às vezes acontece, né? Quem tem a pele muito sensível utiliza algum produto, um creme, alguma coisa, e não faz bem, dá uma alergia, uma irritação na pele. Nós temos o óleo de coco. Lindo. Tá? O óleo de coco da doTERRA, ele é muito diferente dos óleos de coco que a gente conhece por aí, tá? E eu vou mostrar para vocês por quê. Bom, como que a gente utiliza? O óleo de coco é de forma tópica, né? Ele pode diluir outros óleos essenciais. A gente utiliza ele como até mesmo demaquilante. A gente pega ali um disquinho de algodão, um pedacinho de algodão, pinga umas gotinhas e vai tirando a maquiagem. Ele faz a limpeza de uma forma incrível, assim, sai tudo. E é natural. Ele aumenta também a absorção dos óleos essenciais quando a gente quer fazer uma massagem, por exemplo, lá para diminuir as estrias, né, celulites, quando eu falei de tangerina. A gente usa o óleo de coco e ele vai, não precisa usar tangerina pura, senão a gente vai usar um vidro inteiro no corpo, não tem como. Então a gente utiliza o óleo de coco para fazer essa diluição e render os óleos essenciais mais. Quando a gente vai fazer os nossos próprios blends ali para usar nas nossas receitas da nossa família, da nossa casa, a gente utiliza óleo de coco para completar os vidrinhos. Por quê? Porque é ele que vai ajudá-los a se encontrarem ali, né, e transformar essa sinergia. Ele evita irritações e protege a pele também. Então, olha só. Ele dilui os óleos essenciais, ele ajuda quando a pessoa tem sensibilidade, é ótimo para a questão da economia dos óleos, né? Que a gente vai ali e faz com que o óleo renda mais ainda. E sempre que aplica o óleo na pele, pingue um pouquinho de óleo de coco, principalmente se a pessoa tem a pele sensível, né? Ou se ela é criança, idosa. Então a gente tem as diluições, como eu falei para vocês no nosso curso de iniciação à aromaterapia. Olha aqui, o óleo de coco ele é diferente, porque nessa época da temperatura assim, às vezes empedra o óleo de coco. E olha o nosso. Não sei se dá para ver na câmera, mas ele tá líquido normal. E é sempre assim, independente da temperatura que esteja. Olha só que incrível, né? Esse é o nosso óleo de coco extraído diretamente do coco, da fruta, né? E ele não fica oleoso, gente. Ele não fica. Ele hidrata sem deixar aquela pele grudenta, sabe? Passa um tempo, daqui a pouco vocês vão ver que ele simplesmente é absorvido pela pele e é maravilhoso. Ele hidrata, deixa a pele da gente mais viçosa, assim, né? Dá aquele glow, como a gente diz, deixa iluminada. E realmente, além de tudo, a gente pode fazer receitinhas para o rosto, usar o óleo de coco, porque ele, como ele é para peles sensíveis também, ele não vai ter contraindicação. E também tem a questão demaquilante que eu falei que ele pode ser usado. Ele também pode ser usado na higiene íntima. Então, assim, ele é um óleo que a gente precisa ter em casa, né? A gente precisa ter porque ele é muito, muito bom para tudo, né? Então, quando vocês sempre comprarem um óleo essencial, vejam se vocês têm óleo de coco, já faço o pedido de vocês com óleo de coco para vocês utilizarem ainda mais os benefícios dos óleos essenciais, tá? Então, ele é incrível, assim como todos os demais óleos essenciais que eu falei para vocês, né? E
essa é a nossa família básica, vamos dizer assim, né? Porque nós temos outros óleos essenciais, mas esses são os que vocês precisam conhecer, dominar e utilizar no dia a dia de vocês. Então, se vocês querem uma dica de ouro, assim, né? Se vocês querem um, assim, ai, Carol, de tudo isso que tu falou, o que que fica, né? Bom, como que eu aumento as minhas vendas? Além de usar os óleos essenciais. Porque quando vocês usam os óleos essenciais, vocês automaticamente melhoram, né? Vocês vão se sentir mais animados, vocês vão se sentir mais alegres, mais equilibrados, mais dispostos, com a energia lá em cima. Se vocês fizerem uso de todos esses óleos que eu falei para vocês, que, por exemplo, vem nos nossos kits, né? Os óleos que eu falei para vocês são os óleos do nosso kit Brasil Living, né? Fora o óleo de coco. Mas assim, todos eles a gente tem acesso. Então, quando a gente utiliza esses óleos essenciais no nosso dia a dia, na nossa rotina, eu utilizo todos eles na minha rotina. Posso não utilizar eles todos os dias, mas utilizo eles no meu dia a dia todos. E tem aqueles que eu uso todos os dias. Mas assim, a gente vai mudar a nossa postura, a gente vai mudar o nosso posicionamento. E quando isso acontece, a gente começa a falar, a compartilhar. Uma pessoa vai chegar para ti e vai dizer: Ah, eu tava com dor de cabeça. Pois é, mas eu tava com dor de cabeça, eu utilizei esse óleo, quem sabe tu experimenta, né? Faz o uso, a pessoa vai usar, tu vai te relacionar, porque o nosso sistema é marketing de relacionamento. O que que é o marketing de relacionamento? É a gente se conectar com as pessoas, aproveitar as oportunidades. E no momento que a gente ouve as pessoas, sabem o que elas estão passando, aquilo se torna natural. A gente acaba compartilhando sem mesmo perceber que está compartilhando. É algo realmente natural. Então, se tem uma dica de ouro que eu posso passar para vocês aumentarem as vendas de vocês, usem os óleos essenciais. Consequentemente, usando os óleos essenciais, vocês vão ter relatos, experiências, depoimentos e isso vai conectar pessoas, tá? Então é isso que vocês têm que fazer, porque quanto mais vocês ajudam pessoas, mais vocês crescem. E esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é ajudar, claro que primeiro a nós, porque que nem quando a gente está lá no avião, né? A gente tem que colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente para depois no outro. Então a gente se ajuda e, consequentemente, nós ajudamos as outras pessoas. E assim nós prosperamos, né? Porque nós somos solucionadores, gente. Nós somos solucionadores. Nós temos, as pessoas trazem as questões, né? Vêm com as questões e nós solucionamos essas questões. Esse é o nosso trabalho. Compartilhar os nossos produtos, que, como eu falei para vocês e acho que ficou bem claro, são os melhores que existem, né? Então, nós temos aqui uma farmácia natural na palma da nossa mão. E realmente, a gente faz isso e faz toda a diferença. É um trabalho que é natural, né? Vai acontecendo, vai fluindo, mas para isso a gente precisa ter conhecimento. E esse conhecimento que eu passei para vocês aqui é o que vocês precisam para começarem, darem o passo e seguirem em frente. Eu tenho certeza que vocês vão espalhar bem-estar, pingando a gotinha na mão, apresentando os produtos, né? Fazer a classe o quanto antes que diz ali no slide significa que eu ter coragem de contar para os outros aquilo que eu estou vivenciando, eu ter coragem de mostrar para os outros os produtos que eu estou usando, né? Assim como você pensou em você mesma ali quando a gente estava falando do sono, do equilíbrio, da imunidade, também você pode estar pensando assim: ah, tem a minha amiga, tem a minha mãe, tem a minha vizinha, tem alguém do meu trabalho, enfim, pessoas que vêm na nossa cabeça, porque parece que a gente vai, tanto que a gente vai focando naquilo, as pessoas vão surgindo na nossa mente. E então a gente também vai contar para elas. Né? Mas é importante a gente ter experiência. Eu sempre busco usar os olhos antes de contar para os outros como que foi a minha experiência. Eu digo, olha, esse eu usei assim, foi assim que aconteceu comigo. Porque nada como experiência, nada como conhecimento, né? Então guardem isso no coração de vocês. Quanto mais pessoas vocês ajudarem, maior vai ser o crescimento de vocês, tá? Isso vale não vale só para o propósito que a gente tem quando a gente começa do terra. Isso vale também para o nosso financeiro. Vale também porque quanto mais pessoas nós ajudamos, mais nós ganhamos. E quanto mais pessoas a gente ajuda, mais a gente prospera. E a prosperidade anda junto, né? O que que aconteceu? Peraí. Ah, não, foi só aqui a câmera.
Deu. Não sei o que que aconteceu. Fechou a câmera do nada. Então, assim, é isso que nós fazemos aqui. A prosperidade e a nossa ajuda às outras pessoas, ela anda junto. Então, o sucesso, ele não vem sem uma jornada de preparação. Isso que vocês estão fazendo aqui é se preparar. E é nessa jornada que o sucesso acontece, tá? Então, sejam as pessoas que ajudam outras pessoas. Sejam solucionadores, né? Levem os nossos produtos para o maior número de pessoas, mas primeiro transformem a vida de vocês utilizando eles. Foi assim que começou comigo, aconteceu com a Larissa, aconteceu com todos os nossos líderes aqui da nossa equipe. A gente usou o óleo essencial, a gente viu, nossa, isso é incrível, a potência que tem aqui na palma da minha mão. Quantas pessoas eu posso ajudar? E é esse o nosso trabalho, certo? Agradeço muito vocês estarem aqui comigo hoje e agora vou fechar aqui o compartilhamento.